Por trás de toda crise existem oportunidades. E amanhã o Grêmio pega o Corinthians pela Copa do Brasil, jogo de ida em Itaquera. E antes de mais nada, deixar bem claro que esse vídeo aqui ele é totalmente opinativo, porque muitas vezes eu mesclo, né? Eu trago algumas informações e comento, dou opinião sobre as informações, mas dessa vez eu juro que eu não sei nada sobre o que o Renato tá pensando para esses jogos de Copas como um todo, né? Tem a Copa do Brasil, mas tem a Libertadores também. E o Grêmio tá ali ainda numa zoninha difícil, com pontuação ainda de Z4, né? A gente saiu temporariamente da zona, mas ainda não fugimos do perigo. Então, neste cenário, eu não sei bem como o Renato vai mesclar esses jogos. A gente sabe, claro que a gente tem indícios, a gente tem suposições, né? Porque a gente sabe que o Renato, nas condições normais de temperatura e pressão, leia-se, se o Grêmio tivesse em décimo, se o Grêmio tivesse em sétimo na tabela, o Renato faria o que ele sempre faz desde 2016 ou 2017. Ele poupa no ponto corrido, né, nos pontos corridos, no Brasileirão, para jogar a Copa. E, cara, é uma escolha bem óbvia. Na real, acho que todos os treinadores, a partir de algum momento, passam a fazer isso. Né? O que muda é que às vezes o cara tem mais elenco, dele consegue fazer um time misto num jogo, um time meio misto no outro, aí vai dosando, vai poupando em doses homeopáticas. O Renato, às vezes, ele era mais radical, poupava o time inteiro, sem muito critério. Tudo isso também é discutível, mas no frigir dos ovos, todo técnico do mundo tende a priorizar a Copa, não necessariamente porque ele prefere, mas porque os pontos corridos sempre dão aquela sensação de que se tu empatar com o Cuiabá na próxima rodada, tu tem chance de recuperar contra o Flamengo na outra, né? Tu tem chance de buscar os teus adversários na tabela, mesmo diante de alguns tropeços emblemáticos. Já na Copa, o tropeço basicamente significa eliminação, né? Então, tu tem uma Libertadores, uma semifinal contra o Boca numa quarta-feira, no domingo anterior, tu não vai para Fortaleza pegar o Fortaleza pela 27ª rodada do Brasileirão com força máxima, muito provavelmente, né? E essa é uma lógica que não sei se ainda fará sentido num cenário de risco de rebaixamento, né? Então eu tenho essa curiosidade de entender o que o Renato vai fazer. E partindo do princípio, e aí entramos na suposição, no chutômetro, partindo do princípio que o Renato vá poupar na Copa do Brasil, né? Porque assim, o cenário mudou, né? A gente não viu o Renato ainda atuando neste cenário de risco iminente e de rebaixamento e ao mesmo tempo vivo nas Copas, né? A gente não viu ele nessa situação, mas a gente sabe que conceitualmente ou até mesmo cientificamente, né, embasado por fisiologistas e tal, o Renato acredita que não dá para jogar de quarta a domingo, sempre com o mesmo time, né? Isso é uma coisa bem óbvia, até bem lógica. Então, há indícios de que ele vá poupar na Copa, nas Copas, né? Mas especificamente falando agora da Copa do Brasil, desse jogo no Itaquerão. Cara, e aí, num primeiro momento, na minha opinião, né, eu pensando nisso, né, pensando que a gente não vai com força máxima jogar uma Copa, né, o Grêmio é o clube mais copeiro do Brasil, tricampeão da América, campeão mundial, né, pentacampeão da Copa do Brasil, se ganhar mais uma, empata de novo com o Cruzeiro ali, né, os clubes que mais vem voltando a estar entre os clubes que mais venceram essa Copa, né? E aí esse clube de tanta tradição vai com time misto.
time reserva, né? Uma Copa do Brasil, numa oitava de final de Copa do Brasil, pá, cara, é um pouco deprimente. Aí eu tava pensando assim, esse é um preço que a gente está pagando pela campanha patética no Brasileirão, né? Pelas derrapadas incríveis e que nos atolaram nesse Z4, ou agora, né, nas cercanias do Z4. Eu lembro até que o Inter, quando caiu em 2016, se eu não me engano, foi semifinalista de, de Copa do Brasil. Acho que era isso. Acho que o Galo acabou ganhando do Inter e o Grêmio ganhou do Cruzeiro. Poderia ser Grenal até a final, se eu não estou enganado. Ou poderia ser Cruzeiro e Galo. E acabou sendo Grêmio e Galo, né? Mas o Inter chegou um momento que ele teve que meio que largar um pouco a Copa do Brasil de mão, no sentido de botar reserva ou poupar alguns jogadores, porque eles estavam focando no Brasileirão. Atrapalhou bastante eles aquela questão, né? E o Grêmio talvez tenha que fazer algo parecido agora, cara. E eu tava lamentando, né? Pensando aqui, sozinho, que merda, cara. Né? Eu sou muito entusiasta das Copas, eu acho muito mais legal ganhar Copas do que um ponto corrido, assim, que às vezes o contexto pode nem ser tão interessante. Embora eu acho que o Grêmio tá há muito tempo, né, sem ganhar esse Brasileirão, mas daí é outro papo. Só que eu me dei conta de uma coisa, cara. Esse fato seria muito mais lamentável num contexto normal de elenco do Grêmio. O que eu quero dizer com isso? Se a gente pensa coisa de 3 semanas atrás, né, o elenco do Grêmio, um mês atrás, ia ser apenas lamentável. Ah, o elenco do Grêmio é esse. JP Galvão, Galdino, Pescador, papapá. Infelizmente, o Grêmio vai ter que poupar na Copa para jogar com mais fôlego no Brasileirão, porque o bicho tá pegando. Aí tu vai dizer, pá, nós vamos jogar com Pescador, nós vamos jogar com sabe-se lá quem, sabe? Tipo, nem tem muita opção em alguns setores. Agora, com essa última janela e também com os retornos da Copa América, né? O Soteldo, do Vicha Sante e tal, talvez algumas lesões também, que alguns jogadores que saíram do DM, o Jeromel, tal. Cara, me dei conta de que esse problema, esse problema pode se tornar uma oportunidade, uma janela de oportunidade. Porque se, e aí eu estou dizendo se, não tenho essa informação, mas se o Renato optar por poupar na Copa do Brasil, pode ser uma poupada muito interessante. E eu confesso que se eu, se eu pudesse escolher, né, a estratégia para esse jogo, eu faria exatamente isso. Eu sei que pode pesar o entrosamento, mas eu colocaria todos os contratados para jogar. Eu colocaria talvez assim, não começasse com todos, mas daria uma minutagem no mínimo interessante para todos, né? O Monsalve, o Aravena, o próprio Arezzo, né, que já jogou aqui ou ali, o tal do Brait White lá, eu acho que ele não vai ter condições de jogo, mas se tivesse, para mim já ia, né? Se tiver, não sei se já está definido isso já, né? A questão do bid, parece que demora mais a questão dele, mas se tiver condições, vai, né? E, e é uma oportunidade de a gente ver essa galera jogando sem o peso do Brasileirão. O Renato mesmo disse, né, que ele não tá dosando ali a entrada desses caras porque o Grêmio está num momento conturbado, os caras nem conhecem os adversários, os companheiros, as características dos companheiros, é muito além do entrosamento, é um conhecimento básico que eles não têm, são jovens, outro país, tem toda aquela coisa que a gente sabe, que até é um argumento razoável, né? Mas assim, a partir do momento que a gente está nesse desespero de ter que poupar na Copa, fazendo o contrário do que a gente costuma fazer, a gente entra num sangue doce nessa Copa. A gente entra de franco atirador. E também ouvi falar que talvez o Aravena nem seja relacionado, porque estaria excedendo o número de estrangeiros, né,
inscritos. Cara, na boa, tira o Kahneman. Tira o Kahneman. Tem o Gustavo Martins aí disponível, o Jeromel, o Gemerson, o Eli tá jogando bem, sabe? Ah, adoro o Kahneman, uma baita peça, mas assim, sabe? Ou, sei lá, tira outro gringo, até o Marquezin, vamos de Kaique, né? Já que é pra poupar, vamos de Kaique. Ou, sei lá, tira outro gringo, dá um descanso pro Pavon, não sei, cara. Mas assim, eu levaria esses reforços em peso, talvez começasse com alguns deles e vamos ver, vamos ver. E digo mais, bom, na zaga eu falei que na zaga tem uns 4, 5 nomes, escolhe 2 ou 3 aí, não sei qual vai ser o esquema exatamente do Renato, que sejam 3. Vamos de Mike na esquerda. Eu particularmente, eu sei que a galera pega muito no pé do Reinaldo, e eu acho que muitas das vezes é merecido, né? O Reinaldo tem das suas que realmente irrita, mas eu tenho muita dúvida se esse Mike é melhor que ele. E acho que não. Pior é que eu acho que não, né? E o Reinaldo ainda tende a crescer nesse 3-5-2, ou enfim, nessa formação com 3 zagueiros. Então, eu acho difícil essa titularidade mudar de mãos sem contratação, né? Mas vamos lá, vamos ver o Mike mais um pouco, a gente não viu muito, né? Vamos ver mais um pouco do Mike. Na direita, o Fábio, a gente meio que já conhece, mas deixa o JP, o João Pedro respirar um pouco, descansar, né? Aí no meio tem o Carbajo aí que tá voltando bem, não jogou, tava suspenso, né? Tem o PP que tá mal, vamos ver se ele não pega no tranco. Tem opções, cara. Tem opções, agora tem esses reforços, né? O Aravena diz que joga bem, o Monsalve bota no lugar ali do Cristaldo, deixa o Cristaldo respirar, sabe? Não sei, cara, não sei. E outra, eu não discuto a titularidade de Soteldo e Pavon. Não discuto, eu acho que ainda mais nesse momento conturbado, de crise, de Z4, de pressão, até faz sentido. Às vezes eu discuto a demora para botar os guris em campo, o Gustavinho, eventualmente até o Natan Fernandes. Mas, cara, eu nem tenho uma opinião 100% formada, mas por mais que em alguns momentos eu tivesse colocado o Gustavo no início de alguns jogos, eu entendo a opção do Renato por não botar. Eu entendo, eu entendo. Mas agora seria um jogo perfeito. Deixa o Soteldo descansar, dá um respiro pro Pavon. Os caras jogaram na lama ali, né, a morir, né, jogaram, se mataram jogando naquele potreiro lá que virou Arena Condá. Gustavinho e Natan Fernandes. Aí o Monsalve ali pelo meio, acho que é o Miguel Monsalve, né? Sabe? Daqui a pouco tem o Aravena para entrar no segundo tempo, sei lá o quê. E vamos embora, cara. E vamos ver, né? O Arezzo fechando pelo meio, né? Do Gustavinho e do Natan Fernandes. Cara, pode sair um samba interessante nessa confusão aí, né? E sem a pressão do Z4, com sangue doce, né? Fazer um joguinho às vezes para, olha, gurizada, vamos voltar vivo para casa, entre aspas, né? Vamos voltar vivo. Não precisa dar show, não precisa correr atrás de resultado, não. É o jogo de ida que tende a ser menos nervoso. Vamos voltar vivo. Ah, o Corinthians vai propor o jogo porque está em casa, vai querer fazer resultado. Então faz, a gente tem uma gurizadinha para puxar contra-ataque aí que não é mole. Que não é mole, sabe? Eu acho que assim, ó, uma notícia que tinha tudo para ser ruim, lamentável, né? E triste. Puxa, vamos ter que poupar na Copa, cara. Isso vai contra o nosso DNA, vai contra a nossa essência. Tipo, o clube mais copeiro. Opa, mas me fale mais desse poupar. O que seria esse poupar? Gustavinho, Natan Fernandes, Arezzo, Monsalve? Vamos ver, sabe? Até o Mike que eu falei ali que para mim não vai vingar, mas sangue novo, respiro para lateral esquerda, sabe? De repente, se o próprio Reinaldo tá indo melhor com 3 zagueiros, quem sabe o Mike também não vai? E daqui a pouco se mostra uma opção menos problemática do que tinha se mostrado nas primeiras amostragens, né? O próprio Rodrigo Eli também se mostrou muito mal no começo e agora parece que está se achando. Não sei, cara, não sei, mas eu acho que esse jogo pode ser uma grande oportunidade para o Renato
testar algumas coisas, descansar alguns atletas que contra o Atlético Paranaense, aí sim pelo Brasileirão, vão ser muito úteis novamente. E, como eu disse, né, nas crises, às vezes, aparecem as oportunidades. Se o Grêmio tivesse em oitavo no Brasileirão, provavelmente teria poupado um ou outro contra o Corinthians pelo Brasileirão, poupado mais alguns contra o Vasco agora, e jogaria com força máxima, com um time que a gente conhece muito bem já, o Cristaldo, o Soteldo, papapá, e esse timezinho inteiro titular estaria em campo amanhã em Itaquera. E aí a gente demoraria mais, talvez, para ver o Arezzo jogando por mais tempo, para ver o Monsalve, para ver, sei lá, o Aravena, para ver, não sei se o Bright White vai ter chance, acho que não, né? Mas para ver outras peças, né? O próprio Ronald é um cara que, vamos ver, tá aí ou tu não tá? Tu tá aí ou tu não tá? Se tu tá aí, vamos ver, entra aí, vamos ver, né? Nem que seja para descartar algumas coisas, né? Ou caminhar um pouquinho mais a passos largos de se descartar. Eu acho que não dá para descartar ninguém por um jogo, mas, né? Para ter mais uma amostragem, um pouquinho de conhecimento ali sobre o elenco, né? E ao mesmo tempo que é sem a pressão do Z4, sem aquele drama do Brasileirão. É um jogo de Copa, de oitava de final, um jogo que é nervoso em algum nível, que é competitivo, não é amistoso, que também é mais difícil analisar o cara no amistoso. Não, não. É um jogo de Copa, dá para analisar muita coisa dos jogadores nesse contexto. Então, meus votos são esses, de que o Renato faça exatamente isso, faça um, como é que se diz, um misto quente, né? Um mistão quase 100% reserva. Eu não me oponho, né? Nas condições normais eu me oporia fortemente. Uma Copa, cara, uma oitava de final, pelo amor de Deus, não faz isso. Mas não só pelo contexto do Z4 do Brasileirão, mas somado ao contexto de novas peças fresquinhas que estão aí já inscritas pelo Grêmio e estão tendo alguma dificuldade de ganhar a oportunidade, eu acho que as coisas estão convergindo aí para que a gente tenha um jogo bem interessante quarta-feira, se o Renato for por este caminho. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.